Bom dia, meus irmãos. Nesse momento eu quero compartilhar com você uma dose de fé da palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, no capítulo 18, a partir do versículo 1, onde a palavra do Senhor diz exatamente o seguinte: Nessa ocasião, os discípulos vieram a Jesus e perguntaram: Afinal, quem é o maior no reino dos céus? Então Jesus chamou uma criança pequena e a colocou no meio deles. Em seguida disse: Eu lhes digo a verdade. A menos que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Quem se torna humilde como esta criança é maior no reino dos céus. E quem recebe uma criança como esta em meu nome, recebe a mim. Palavra muito conhecida, nós usamos muito esse texto bíblico para poder inserir os pequeninos nos nossos cultos, no nosso contexto, no caminho do Senhor, na obra de Deus. E de verdade, as crianças precisam ser valorizadas, elas precisam ser amadas, elas precisam ser acolhidas. O ministério infantil, para mim, é um dos maiores ministérios dentro de uma comunidade. Uma igreja que investe no ministério infantil, ela está realmente cumprindo a vontade do Senhor, porque a criança cresce, a criança se torna um adulto. Eu lembro que quando eu tinha 6 anos de idade, minha mãe me colocou para estudar numa escolinha, uma escolinha da Igreja Batista. E lá naquela escolinha, as professoras falavam de Jesus, cantavam hinos, elas ensinavam a gente a orar. Elas oravam pela gente, por nós. E minha família sempre foi toda, ela não tinha os princípios da palavra de Deus, não andava no caminho do Senhor. E aqueles ensinamentos, aquelas orações, aqueles corinhos, aqueles hinos que elas ensinavam pra gente na escolinha, ficaram gravados no meu coração. E eu tenho certeza que o Senhor mudou, chamou, convocou a minha vida desde aqueles dias. Fez muita diferença o ensinamento que eu tive na escolinha. Então é importante a gente inserir as crianças. A escolinha na igreja não pode ser, a escolinha infantil não pode ser apenas para poder fazer as crianças ficarem quietas e não atrapalharem o culto dos adultos. Muitas vezes valorizamos tanto os adultos e desprezamos as crianças. Eu já vi muitas crianças crescerem na igreja, irem com os pais, mas entra na adolescência, na fase adulta, eles se afastam, eles vão para o mundo, eles vão viver uma parte horrível e poderiam ser impedidos, eles poderiam ser protegidos se eles fossem ensinados. Quando a palavra de Deus diz, ensina o menino, a criança, no caminho que ela deve seguir, porque quando ela for grande, ela não vai se esquecer do caminho que ela aprendeu. Ela não vai se desviar desse caminho. Então é muito mais, ensinar a criança é muito mais do que colocar ela lá e fazer um entretenimento para ela. Muitas vezes a gente quer fazer entretenimento para as crianças e não pode ser assim. A gente não pode querer olhar para as crianças apenas como serzinhos bagunceiros, que gritam, que choram, que atrapalham os adultos de prestarem atenção nos cultos. Não podemos olhar para elas dessa maneira. Nós precisamos, como diz Jesus, os discípulos chegaram diante dele e começaram a perguntar: quem é o maior no reino dos céus? Jesus logo chama uma criança para o centro. Ele traz uma criança para o meio, ele insere aquela criança no meio dos adultos. Ele diz: olha, tá vendo essa criança aqui? Eu digo uma verdade para vocês, eu vou lançar para vocês uma verdade verdadeira. Se vocês não se converterem, não se tornarem como essa criança, jamais, essa palavra jamais é realmente jamais, nunca. Se vocês não se converterem e não se tornarem como uma criança, vocês jamais entrarão no reino dos céus. Então isso é muito sério. Mas por que Jesus usou a criança como um exemplo? Aí ele fala no próximo versículo: quem não se torna humilde como esta criança, quem se torna humilde, quem se converte, se torna como uma criança, se torna humilde como uma criança, além de entrar no reino dos céus, também se torna o maior no reino dos céus. Aí o que é a humildade? A humildade não está na roupa, não está na nossa condição financeira. A humildade não é isso. A humildade está nas nossas ações.
está dentro de nós, nas nossas atitudes. É nas nossas atitudes que nós provamos se somos pessoas humildes. Mas Jesus disse, se vocês não se tornarem como uma criança, como esta criança, humilde como essa criança, vocês não entrarão no reino de Deus. Mas se vocês se tornarem humildes como ela, vocês serão maiores no reino dos céus. A humildade é um valor importante na nossa vida, na vida de qualquer pessoa, pois ser humilde significa ser capaz de reconhecer as próprias limitações, pedir ajuda, ouvir e não ser orgulhoso para admitir quando você comete erro. Uma criança ela é totalmente dependente dos seus pais. Por isso que Jesus usou uma criança como um exemplo de humildade, porque ela é frágil, ela precisa do papai, ela precisa da mamãe, e assim nós devemos ser. Nós precisamos reconhecer que necessitamos da sabedoria de Deus. Nós precisamos do Senhor, nós precisamos da vida de Deus, precisamos uns dos outros, nós precisamos compreender que não é porque a gente ficou adulto que agora a gente é super-herói, a gente é o máximo e que a gente consegue sozinho. Não, a gente não pode ser assim. Nós precisamos ser humildes, reconhecer constantemente, sempre, a nossa dependência de Deus. E quando eu falo a dependência de Deus, muitas vezes a gente precisa ouvir Deus através da vida das pessoas, ouvir Deus através da vida dos nossos líderes, ouvir Deus através da vida do nosso cônjuge, das pessoas da nossa casa, do nosso pai, da nossa mãe. Às vezes tem gente que pensa, vou obedecer a Deus, se Deus descer do céu em pessoa e falar comigo. Gente, pode esquecer, Deus não vai fazer isso, porque Deus já deixou a sua palavra para nós, Ele já deixou a liderança da igreja, Ele deixou as pessoas aí para abençoar a sua vida. Então nós precisamos ser humildes como uma criança, reconhecer nossas limitações, saber que sozinho a gente não pode, nós precisamos de ajuda. Então, quando Jesus ele usa o exemplo da criança, ele estava analisando, avaliando e mostrando para os seus discípulos como era importante, primeiro, eles valorizarem a criança, porque depois ele diz, quem receber uma criança dessa em meu nome, a mim me recebe. Então nós vemos Jesus ensinando, pegando a criança como exemplo de humildade, disse que as pessoas que não se converterem e não forem como essa criança, jamais entrarão no reino de Deus. Então é muito sério, jamais é jamais. E nós vemos agora Jesus dizendo a humildade da criança, porque quem for humilde como uma criança, essa pessoa será o maior no reino dos céus. E o terceiro ponto, que se alguém receber essa criança em nome dele, as crianças em nome de Jesus, eu pego essa criança e eu vou cuidar dela como Jesus cuidaria, eu recebo ela e cuido dela e protejo ela como Jesus. Jesus disse que quem recebe uma criança no nome dele, recebe ele mesmo. Então nós vemos que precisamos aprender o exemplo das crianças e precisamos de verdade valorizar todas as crianças. Os pequenos precisam aprender a realmente amar a casa de Deus, a amar a presença de Deus. A gente precisa ensinar a Bíblia. Valorize o ministério infantil da sua igreja. Se você não tem um ministério infantil, peça a Deus, ore, se disponha, porque as crianças crescem e elas precisam entender, elas precisam aprender o caminho do Senhor, porque se ela aprender o caminho do amor, o caminho da graça, aprender a amar Jesus, aprender a amar a palavra, aprender os princípios cristãos, se elas aprenderem isso conosco, elas nunca vão se desviar do caminho, nunca. E as professoras, aqueles que cuidam das crianças, não só cuide, não só dê bala, não fique lá só pagiando, crie conteúdo bíblico, crie conteúdo para você ensinar a criança. Se você foi separado, chamado para ser um professor de escola de crianças infantil, se dedique, como que eu posso dizer, se capacite para exercer esse ministério, porque é um ministério maravilhoso, gente. Tem crianças que hoje são homens e mulheres de Deus, mas porque tiveram a sorte, eu falo sorte porque é sorte mesmo, de ter bons professores, de ter boas pessoas que os instruíram. E mesmo aqueles que tiveram bons professores e às vezes se afastaram, esses voltam um dia, eles não conseguem ficar longe por muito tempo, porque ele aprendeu o caminho, ele sabe que o caminho é o caminho certo. Nós precisamos entender isso. Muitas crianças crescem na igreja, vão nos cultos com os pais todos os dias, mas quando entram na adolescência, criam uma independência dos pais e param de ir à igreja por obrigação, porque até então eles vão obrigados, mas até o momento que eles param de depender dos pais, muitos, quando vão andar com as próprias pernas, escolhem andar longe do caminho do Senhor. E isso não pode acontecer.
Nós precisamos ensinar a criança. Nós precisamos colocar dentro dela o amor do Senhor Jesus, o amor pela palavra. E também precisamos aprender a admirar as crianças e aprender a ser como elas, a pedir ajuda. Não tentar fazer as coisas sozinho, não. Não tentar ser orgulhoso, não tentar ser orgulhosa, não tentar agir por vontade própria. Observe uma criança como ela é dependente do pai e da mãe. Como que uma criança não pode se virar. Como que uma criança não pode fazer as coisas sozinha. Como ela precisa da ajuda dos pais. E nós possamos entender que assim nós precisamos ser diante de Deus. Não podemos tentar fazer as coisas pela nossa cabeça, tomar as decisões do nosso jeito, fazer do nosso jeito, reagir do nosso jeito. Nós precisamos buscar a orientação do Pai. Deus é o nosso Pai. Nós precisamos conhecer a palavra dEle. Nós precisamos entender a vontade dEle para as nossas vidas. Porque quando fizermos isso, nós entraremos no reino de Deus. Essa palavra jamais entrarão, não fará parte da nossa vida. Porque nós aprendemos com o Senhor a agir como uma criança. Jesus usou um exemplo maravilhoso e nós precisamos compreender isso. Vou repetir mais uma vez. Humildade significa ser capaz de reconhecer as suas limitações e também pedir ajuda. Reconhecer suas próprias limitações, pedir ajuda e não ser orgulhoso para admitir quando você erra. Muitas vezes a gente erra e a gente é orgulhoso para admitir os nossos erros. Mas uma criança não é assim. Uma criança, quando erra, quando ela comete um erro, ela é corrigida. E ela acaba aceitando. Logo mais, depois que uma criança é corrigida, ela já nem fica mais com raiva dos pais. E o problema é que a gente esquece de ser criança, a gente cresce e a gente... Claro que tem que amadurecer. Tem muita gente que, eu sou igual uma criança. Não estou falando comportamento, não. Adulto tem que comportar como adulto. Mas eu estou falando na essência. Porque tem muito adulto também querendo comportar como criança, né? E não pode, gente. Tem que crescer, principalmente homens. Tem que sair da barra da saia da mãe, tem que virar homem, porque mulher gosta de homem, de verdade. Homem que trabalha, homem que é responsável, homem que cuida da casa, que cuida da família, entendeu? Então o homem tem que ser homem de verdade mesmo. Mulher também tem que ser mulher, tem que parar de ser mimada. E tem que começar realmente a viver como uma mulher, ser responsável pelo seu lar, pela sua casa, pela sua família. Entender que as coisas não vêm na vida de mão beijada, que o mundo não está aos seus pés. Quando a palavra fala que a gente tem que ser como criança, é na nossa essência, é na nossa humildade, é em reconhecer nossas limitações e que a gente comete erros, e quando a gente precisar ser corrigido, nós precisamos aceitar com humildade. É isso que é ser como criança. Que o Senhor possa gerar isso no seu coração, no meu coração, que fique para nós esse aprendizado, essa instrução de Jesus, receber, cuidar das crianças de verdade, as crianças e adolescentes que estão na nossa comunidade, amparar, valorizar, ensinar elas no caminho do Senhor. Pai e mãe, não deixa para o pastor e para a igreja também não. A responsabilidade é dos pais também ensinar a criança a andar no caminho do Senhor. Não é só levar para a igreja, não. O pai e a mãe tem que ler a Bíblia. O pai e a mãe tem que estudar. Não vou falar ali, não. O pai e a mãe tem que estudar a Bíblia. O pai e a mãe tem que conhecer as Escrituras para poder falar da palavra de Deus para os seus filhos, andando no caminho, deitando, levantando, na hora do almoço, na hora do café da manhã, estando lá no momento de lazer, estando dentro de um carro, passeando. O pai e a mãe têm que saber as Escrituras para poder falar com os filhos quão bom é o Senhor e como Deus é maravilhoso. É assim que a gente inculca a palavra de Deus na cabeça das crianças, para que elas não vivam o mal que esse mundo oferece, para que elas não sejam vítimas de Satanás e seus demônios. Então vamos tomar posição, vamos fazer a nossa parte, em nome do Senhor Jesus. Convido você a orar comigo. Senhor, obrigada pela tua palavra. Oro pedindo ao Senhor que o Senhor venha nos dar graça, sabedoria, que o Senhor venha abrir os nossos olhos, para que a gente possa, Pai, de verdade, de todo o nosso coração, fazer a Tua vontade. Senhor, nos ensine a ser como crianças, a sermos humildes como as crianças, a reconhecer que apesar de adultos, apesar de muitas vezes ter o nosso próprio trabalho, nossa própria vida, nós temos limitações e nós precisamos depender do Senhor. O Senhor é o nosso Abba, o Senhor é o nosso papai. E que nunca, Senhor, achemos ou pensemos que o nosso braço, a nossa força é suficiente para sustentar a nossa vida nesses dias. Mas que possamos reconhecer a nossa dependência do Senhor. Que possamos, Deus, prostrar o nosso coração diante do Senhor e clamar. Como uma criança pede: Pai, me pega no colo, Pai, me ajuda, Pai, mãe, me ajuda, me dá isso, me dá aquilo. Que possamos ser dependentes do Senhor e da Tua palavra. Pai, em nome de Jesus, abençoe os pastores, os líderes, as professoras de escola dominical, as professoras da escolinha das crianças, as irmãs do Ministério Infantil, os irmãos do Ministério Infantil.
Que o Senhor venha nos dar, Senhor, olhos para olhar, para ver, para enxergar as necessidades das crianças, Senhor, que estão nas nossas comunidades, nos nossos bairros. Que o Senhor nos use, Senhor, para inserir e receber essas crianças no Teu nome. Porque quando recebemos essas crianças no Teu nome, nós recebemos o próprio Senhor, recebemos o Senhor Jesus. Que possamos entender isso. Abra os nossos olhos, unge as nossas vidas, para que possamos cumprir esse ministério. É o que eu te peço e desde já te agradeço. Abençoe a tua igreja, abençoe cada pessoa que me acompanha. Em nome de Jesus. Amém e amém.